Termos ligados ao verbo. Primeiramente, nós temos que definir, saber quais são os verbos significativos e aqueles verbos que são nocionais. Verbos significativos constituem o predicado verbal ou verbo nominal e classificam-se em intransitivos e transitivos. Então, eles só servem ao predicado verbal e ao predicado verbo nominal. Verbo intransitivo, primeiramente, são verbos que possuem neles mesmos toda a significação. Eles não pedem, eles não precisam de complementos. Exemplo: o sol despontou. Qual é o sujeito? O sol. Verbo, despontou. Precisa de mais? Algum complemento? Precisa do objeto para que essa frase fique completa? Não precisa. O verbo sozinho expressa tudo isso. A criança chora. Estão vendo o verbo? Chorar é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele possui nele mesmo, sozinho, toda a significação. Ele não carece, ele não pede complemento. Esses verbos são chamados intransitivos. Verbo transitivo. Quais são esses verbos? São verbos que carecem, que pedem um complemento. Ele não traz em si uma significação completa. Eles necessitam, claro, de um termo que complete o seu sentido, que pode ser direto ou indireto. Transitivo direto. Quais são esses verbos? Esses verbos se unem ao seu complemento sem auxílio, sem a presença de um conectivo, ou seja, uma preposição. Exemplos. Os bancos tiveram lucro. O que é que os bancos tiveram? Lucro. Consequentemente, esse é um verbo transitivo direto. Vejam bem, os bancos tiveram. Nós não percebemos que falta algo para complementar o sentido do verbo? Esse algo que é colocado aqui é exatamente o complemento verbal. E ele é direto. Por quê? Porque ele se une, se liga à ação verbal sem auxílio, sem a presença de um conectivo, ou seja, uma preposição. É isso que justifica ele ser chamado de transitivo direto. Julgaram improcedente a ação. Vejam lá, julgaram o quê? Improcedente a ação. Improcedente é qualificador de a ação. Julgaram a ação improcedente. Então, a ação é o objeto direto. Improcedente é o predicativo do objeto, ou seja, é um qualificador da ação. Julgar é um verbo transitivo direto. Transitivo indireto. Quando isso acontece? É quando o verbo exige, ele pede a presença de uma preposição. Consequentemente, o termo que se liga, que se une a ele, em termos de sentido, vai pedir uma preposição. Então, o termo se une, se liga ao verbo de forma indireta. Esses são os objetos indiretos. Exemplos. Todos nós precisamos de respeito. Esse verbo é um verbo transitivo? Com certeza. Todos nós precisamos. Quem precisa, precisa de algo. Então aqui está o complemento exigido, pedido pelo verbo. Repararam? Só que esse complemento, ele vem preposicionado. Então ele se une, se liga ao verbo de forma indireta. Esse é o chamado objeto indireto. A preposição funciona como um elemento, um elo de ligação ao verbo precisar. Consequentemente, o complemento é um complemento indireto. Xuxa acredita em duendes. Vejam bem, o verbo acreditar, ele precisa de um complemento. Xuxa acredita. Acredita em quê? Quem acredita, acredita em alguém, em algo. Acreditar em duendes. Em duendes é um complemento indireto à necessidade transitiva do verbo acreditar. Isso aqui é um objeto indireto. Transitivos direto e indireto. Quais são esses verbos? São verbos que carecem não só de um complemento direto ou indireto, mas de ambos. São chamados verbos bitransitivos. Eles precisam de uma preposição, ou não, dependendo do caso. Exemplos. Escrevi um artigo para o jornal. Escrevi é um verbo que pede complemento, é um verbo transitivo.
Escrevi o quê? Um artigo. Um artigo é um complemento direto do verbo escrever. Para quem? Para o jornal. Esse é um complemento indireto, estão vendo? Esse verbo não se satisfaz apenas com o complemento direto ou indireto, mas ele precisa dos dois. Resta lembrar que não pode acontecer um verbo pedir dois complementos diretos ou dois indiretos. Isso é impossível. É mais fácil chover para cima. Você poderá pedir um direto ou indireto, ou apenas um dos dois. Demos aos clientes diversos brindes. Demos o quê? Diversos brindes. A quem? Aos clientes. Estão vendo? Esse verbo também ele pede dois complementos, um direto e um indireto. Aos clientes é um complemento indireto, porque se une, se liga ao verbo através de uma preposição. Diversos brindes se une, se liga ao verbo de forma direta. Então nós temos dois complementos, direto e indireto. Os verbos de ligação ou verbos nocionais. Esses verbos eles servem à predicação nominal. Eles expressam estado, condição do ser e constituem o predicado nominal, como eu disse. Exemplo. As explicações do deputado foram inconsistentes. Qual é o sujeito dessa oração? As explicações do deputado. Mas esse sujeito, ele age? Não, ele recebe uma ação. Algo está sendo dito sobre ele. E o que caracteriza esse meu sujeito? Inconsistentes. Então isso aqui é o quê? Predicativo. Esse predicado é o predicado nominal. Principais verbos de ligação ou verbos nocionais. Nós sabemos. Ser, estar, parecer, ficar, virar e tornar-se, entre outros. Cair, andar, encontrar e achar, esses verbos eles podem também sofrer mudança de sentido e se emprestarem para uma forma nominal, apesar de ser verbos de ação. Objeto direto. Objeto direto é aquele complemento de um verbo transitivo direto. Ele completa o sentido, ele complementa um verbo transitivo direto. De forma direta, porque ele não precisa, ele não carece de uma preposição, ou seja, um elemento de ligação. Exemplo. Na manifestação pela paz, todos vestiram roupas brancas. Qual é o verbo dessa oração? Vestiram. É um verbo transitivo o quê? Direto. Vejam, roupas brancas está ligada, unida ao verbo vestir, sem auxílio, sem necessidade do conectivo, da preposição. Então nós chamamos isso de objeto direto. Objeto indireto. Vejam bem, é o termo que está ligado a um verbo transitivo indireto e ele carece, ele precisa do auxílio de uma preposição. É dessa forma que ele se une ao processo verbal. Por isso é que é chamado de um complemento indireto. Exemplo. Eu gosto muito dos livros de Machado de Assis. Olha, eu gosto. Esse verbo gostar é um verbo transitivo. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Eu gosto dos livros. Ah, vocês observaram? Dos livros de Machado de Assis. Consequentemente, isso aqui é o meu complemento. É o objeto indireto. Por quê? Ele está preposicionado. Ele se une à ação verbal através de preposição. Objeto indireto. Atenção! Verbos transitivos. Dar, mostrar, pedir, devolver, entregar, oferecer, entre outros. Eles pedem dois objetos, ou sejam, objeto direto e o indireto. Então são aqueles verbos bitransitivos. Exemplo. O senador deu uma entrevista a todos os canais abertos de TV. Vejam bem, o senador deu o quê? Quem dá algo a alguém. Ele deu uma entrevista. Uma entrevista é um complemento direto ao sentido do verbo, transitivo direto. A todos os canais abertos de TV. A todos os canais abertos de TV é o complemento indireto do verbo. Por quê? Ele está preposicionado. Esse elemento, uma entrevista, se une diretamente ao verbo. A todos os canais de TV se liga, se une indiretamente à ação verbal.
Então, nós temos aqui objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Formas pronominais oblíquas. Lhes sempre exercerão a função de objeto indireto. Não esqueçam. Mostrou-lhe as fotos do passeio. Mostrou a ele ou mostrou a ela. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. O, a, os, as. Esses pronomes sempre serão objetos diretos, porque eles complementam o verbo transitivo direto. Vamos ver. Feriu-a gravemente. Feriu a ela. Então, vocês estão observando? Esse verbo aqui, ele pede um complemento direto. E quem fará essa vez vai ser um pronome oblíquo. Me, te, se, nos, vos, dependerá da regência do verbo. Eles podem representar objetos diretos ou objetos indiretos. Dependerá da situação. Cabe análise. Exemplo. Deu-me um belo presente. Deu a quem? Deu a mim. Consequentemente, nós temos um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Ofereceu-nos a quem? A nós. Um livro. Então, o nos, objeto indireto. Viu-nos muito rapidamente. Nos, viu. Quem vê, vê alguém ou vê algo. Então, transitivo direto. Objeto direto preposicionado. Pode acontecer? Com certeza. A preposição é típica, é característica do objeto direto, mas um verbo pode ser transitivo direto e exigir também uma preposição. Complemento ligado ao verbo mediante preposição. Então nós temos um objeto direto preposicionado. Neste caso temos o objeto direto preposicionado. Ele pode ser facultativo ou não, mas não deixará de ser um verbo transitivo direto. Usos facultativos, com verbos que expressam sentimentos. Exemplo, o homem amava aos que o rodeavam. Nós temos o verbo amar, transitivo direto. Mas estão observando? Ele está ligado, está conectado ao seu complemento através de uma preposição. Um complemento direto do verbo amar. Nas antecipações de objeto comuns em provérbios. Vejam, ao boi pega-se pelos chifres e ao homem pela palavra. Veja, o verbo pegar, pega-se ao boi. Isso é um complemento direto do verbo, mas ele está preposicionado. É porque, sintaticamente, é necessária essa construção para que faça sentido. Nós temos objeto direto preposicionado. Nos casos de objeto direto, constituídos de pronome oblíquo, seguido de aposto. Nesse caso também, nós temos um complemento direto preposicionado. Os maus ofendem-nos. Aos bons, porque estes os incomodam. Estão vendo? Aqui, ofendem-nos seria um verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, ele está funcionando como um objeto indireto. Com reforço à clareza. Exemplo, cumprimentei-o e aos que com ele estavam. O que nós temos aqui? Cumprimentei-o. O é objeto direto. Mas vejam bem, aos que com ele estavam, reforçando o meu objeto. Então, consequentemente, ele estará preposicionado. Aos. Sem a preposição, podemos imaginar ser o segundo elemento um objeto direto, não é isso? Sujeito de algum verbo que, na realidade, não existe. Uso obrigatório. Para evitar ambiguidade, mais precisamente, para não haver confusão entre o sujeito e o objeto, aí a presença da preposição se faz necessária. Exemplo. Ao turista, o ladrão surpreendeu. Está ambíguo, não está claro o que está sendo dito. Então é necessário preposicionar um verbo transitivo direto para que isso se esclareça.
Vejamos. Sem a preposição, nós teríamos uma construção ambígua. Quem surpreendeu quem? Então precisaríamos de uma preposição para definir, completar um verbo transitivo direto. Vejam bem, é claro que a ordem direta resolve muito bem a dificuldade. O ladrão surpreendeu o turista. Então, se suprimirmos a preposição e colocarmos na ordem direta, sujeito ativo, então ficará claro. Suprimiremos a ambiguidade da frase. Adjunto adverbial. Termo da oração que se refere ao verbo, ligando-se com preposição ou não. A função indica uma determinação, uma circunstância, algo que está sendo acrescentado à expressão do verbo. Esse é o adjunto adverbial. Exemplo. Os jogadores saíram rapidamente do campo após a derrota. Vejam bem, verbo aqui, saíram. Eles saíram de onde? Do campo. Mas como é que eles saíram? Saíram rapidamente. Estão observando? São duas circunstâncias que foram acrescentadas ao verbo sair. Então isso é o quê? Adjunto adverbial. Após a derrota é outro complemento verbal. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de causa. Todo o rebanho emagreceu devido à seca. Estão reparando? Devido à seca. Está completando, está acrescentando uma circunstância ao verbo emagrecer. Então isso é adjunto adverbial. Afirmação. Iremos ao trabalho. Com certeza. Olha, iremos com certeza ao trabalho. Isso é uma circunstância, uma informação adicional feita ao verbo. Isso é o papel do adjunto adverbial. Ele pode ser também de dúvida. Talvez seja melhor ir embora. Talvez seja. Estão percebendo? O acréscimo, a informação adicional feita diretamente ao verbo? Atentem-se, isso não é complemento verbal, é algo que está sendo acrescentado, acrescido à ação do verbo. Companhia. Fui ao show com meu amigo. Como é? Com quem que eu fui ao show? Com meu amigo. Estão percebendo? É uma informação acrescida ao verbo ir. Então isso é adjunto adverbial. De instrumento. Quebrou a vidraça com uma grande pedra. Com uma grande pedra é a forma, é a circunstância como ele quebrou a vidraça. Então é adjunto adverbial. De meio. Viajaremos de navio. Como que viajaremos? De navio. De navio é um adjunto adverbial, que foi acrescentado, foi acrescido ao verbo viajar para esclarecer. Essa é a função do adjunto adverbial. Ele pode ser ainda de finalidade. Estudaram para fazer as provas. Estão reparando? Para fazer as provas é uma circunstância, é uma informação adicional feita ao verbo estudar. Então isso é um adjunto adverbial, que pode ser também de condição. Não entrem sem a minha permissão. Não entrem sem a minha permissão. Sem a minha permissão, isso é um adjunto adverbial de condição. Modo, o que é mais comum, é mais frequente. Olhou calmamente a saída dos alunos. Estão percebendo? Olhou de que forma? Como? Calmamente. Então isso aqui é o quê? Uma maneira, um modo como ele olhou. Calmamente. Só para chamar a atenção, um detalhe interessante, normalmente os advérbios terminados em mente, eles são advérbios de modo. Adjunto adverbial de modo. Intensidade. Estávamos extremamente cansados. Extremamente é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de intensidade, porque ele intensifica a ação do adjetivo cansados. Adjunto adverbial de tempo. Todos saíram em 15 minutos. Saíram em 15 minutos. Perceberam? A informação adicional feita ao verbo sair, então isso é um adjunto adverbial de tempo, indica uma ação temporal. Negação. Eles não respondiam aos meus apelos. Eles não respondiam. Perceberam? Ele simplesmente neutraliza a expressão do verbo
Respondiam. É um advérbio de negação. Concessão. Apesar do estado precário do campo, o campeonato foi ótimo. O campeonato foi ótimo, apesar do estado precário do campo. Isso acrescenta uma circunstância à expressão verbal, adjunta adverbial de concessão. Falamos sobre história. Sobre o que nós falamos? Sobre história. Isso é uma adjunta adverbial, assunto. Lugar. Nascemos no Brasil. Essa locução verbal é o adjunto adverbial, sintaticamente falando, do verbo nascer, adjunto adverbial de lugar. Questões comentadas. Vamos verificar se nós realmente assimilamos esse conteúdo através de questões comentadas. Vamos lá. Vejamos o trecho. Agora vire a página e olhe o anjo que ele possuiu. Veja esta mantilha sobre este ombro. Alterando-se o sujeito dos verbos destacados para tu e depois nós, teríamos a seguinte modificação das formas verbais. A resposta, letra E. Vira tu, olha tu. Vê você, viremos nós, olhemos nós, vejamos nós. Transforme a voz passiva analítica as frases a seguir. Todos esperavam ansiosamente o desfecho daquele caso. Vejam bem, como é que nós podemos transformar essa construção em voz passiva? O verbo esperar. Esperar é um verbo transitivo direto. Isso só pode ocorrer se o verbo for transitivo direto. O desfecho daquele caso foi esperado por todos. Então, nesse caso, nós transformamos a voz ativa em voz passiva. Pessoas mal intencionadas falsificaram a assinatura do diretor. Isso está na voz ativa. Sujeito, pessoas mal intencionadas, praticam a ação, falsificaram. Como é que eu vou transformar isso para a voz passiva? Trazer um objeto para o lugar do sujeito e o sujeito para o lugar do objeto, que será o agente da passiva. A assinatura do diretor foi falsificada por pessoas mal intencionadas. Pronto, eu transformei em voz passiva. Carros e ônibus transportam milhões de pessoas todos os dias. Isso está ativo. Transportam milhões de pessoas todos os dias. Quem? Carros e ônibus, que é o meu sujeito. Vamos fazer essa transformação, passar o sujeito para o lugar do objeto, que será o agente da passiva, e trazer o objeto para o lugar do sujeito. Então, milhões de pessoas todos os dias são transportadas por carros e ônibus. Eu transformei na voz passiva. E lembrando sempre que o meu agente da passiva, ele sempre será preposicionado. Vamos a outra questão comentada. Mas uma diferença houve. Qual é o sujeito dessa oração? Que tipo de sujeito nós temos aqui? Lembram-se, o verbo haver no sentido de existir, ele não aceita o sujeito. Não há um responsável pela ação direta do verbo, só o resultado da ação. Consequentemente, esse sujeito estará agente, indeterminado, paciente, inexistente ou oculto? Claro, ele estará inexistente. Qual alternativa é que há uma oração sem sujeito? Vamos observar. Vejamos. Comecei a estudar muito tarde para o exame. Qual é o sujeito dessa oração? Basta olhar o verbo. Quem é que exerce a ação sobre o verbo? Eu. Eu comecei a estudar muito tarde. O sujeito está claro. Em rico estojo de veludo jazia uma flauta de prata. Olhemos o verbo jazia. O que é que jazia? Uma flauta de prata. O sujeito está aí. Soube-se que o proprietário estava doente. Soube-se. Vejam bem, qual é o sujeito que nós temos aqui? Aqui nós não temos um sujeito determinado. Há apenas uma ação verbal, mas eu não consigo acreditá-la diretamente a ninguém. Então esse sujeito está
indeterminado. Houve muitos feridos no desastre. Aí está a oração sem sujeito. Lembram-se? Verbo haver no sentido de existir, eu não tenho a quem acreditar pela ação do verbo. Na verdade, está apenas sendo dito que muitos feridos no desastre existiram. Julgaram-no incapaz de exercer o cargo. Quem julgou? Há uma ação verbal. O ato está aqui. Mas eu não tenho a quem acreditar diretamente pela ação verbal. Consequentemente, esse sujeito está indeterminado. Estudo do período composto. O que é isso? Até o presente momento nós estudamos, avaliamos somente orações simples, apenas uma ação verbal. Aqui nós vamos ver as orações coordenadas, verbos, ações diferentes que se coordenam entre si, e as orações subordinadas, aquelas que dependem sintaticamente ou semanticamente uma da outra. Vamos ver. Num processo de subordinação, um período composto por subordinação, nós teremos sempre uma oração principal, na qual estará sempre uma frase, e, claro, uma oração subordinada a ela. Então nós teremos um processo de subordinação.